Vamos falar sobre direito penal militar? Os militares são uma categoria especial de servidores públicos e que tem como principal característica a submissão a uma rígida ordem hierárquica e disciplinar, estabelecida em leis, decretos e normas administrativas. A atividade militar é tão peculiar e com tal grau de diferenciação das atividades civis que, historicamente, é regida por um conjunto de normas especialíssimas, aplicáveis somente aos integrantes das Forças Armadas. Assim, porque dos militares é exigido um comportamento disciplinado que, conforme estabelece o artigo 14 da Lei 6.880, traduz-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Foram estabelecidas vedações expressas a determinadas condutas, sendo que, havendo violação a estes preceitos, conforme a gravidade que se atribui a cada caso, haverá consequências, ou na esfera administrativa disciplinar, ou na esfera penal militar. Observa-se que o regulamento disciplinar de cada força militar traz um conjunto de condutas que são vedadas e cuja transgressão da norma acarretará uma punição disciplinar. Mas também há condutas que, por serem tipificadas criminalmente no Código Penal Militar, Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 69, no caso de infração por parte de militar ou nos casos previstos na própria lei, haverá a imputação de cometimento de crime militar, que passará a ser, então, de interesse da Justiça Militar da União, se em relação às Forças Armadas, ou da Justiça Militar Estadual, onde essa existir, se em relação às Forças Auxiliares, a Polícia Militar. O Código Penal Militar é dividido em parte geral e em parte especial. A parte geral traz toda a previsão legal necessária a definir como se dará a aplicação da lei penal militar, a definição de crime militar, sua consumação, a culpabilidade do agente, as excludentes de licitude e de culpabilidade, as penas e sua aplicação, a quantificação da pena, os agravantes e atenuantes, bem como as causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, as condições para a suspensão da pena ou da aplicação do livramento condicional, a ação penal, as causas de extinção da punibilidade, neste caso, os prazos prescricionais. A parte especial, por sua vez, traz o conjunto de condutas vedadas, ou seja, os tipos penais propriamente ditos, que informam os crimes militares, previstos abstratamente, e suas penas. É dividido em duas partes: crimes militares em tempo de paz e crimes militares em tempo de guerra. Os crimes militares em tempo de paz são todos aqueles previstos no Código Penal Militar, todos aqueles descritos do artigo 136 ao artigo 354. Os crimes militares em tempo de guerra são aqueles previstos nos artigos 355 a 408. Note-se que apenas nos crimes militares em tempo de guerra há a previsão da pena de morte, como no caso do crime de traição, artigo 355, ou de covardia, o artigo 363. Atualmente, alguns dos crimes mais comumente cometidos e que são julgados pela Justiça Militar são a deserção, o artigo 187, o furto, artigo 240, o estelionato, artigo 251, tráfico, posse ou uso de entorpecentes, artigo 290, e insubmissão, artigo 183. Note-se que a deserção, que se configura pela ausência injustificada do militar por mais de 8 dias e cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, e a insubmissão, cujo delito se configura quando o convocado deixa de se apresentar para incorporação ao serviço militar obrigatório e cuja pena é de impedimento de 3 meses a 1 ano, encontram-se no capítulo dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Esses são chamados de crimes típicos ou propriamente militares, porque não encontram correspondente no Código Penal Comum, diferentemente do estelionato e do furto, o que define a competência da Justiça Militar, portanto, para julgar os crimes que possuem equivalente no Código Penal Comum é que sejam cometidos por militar em situação de atividade ou contra militar em situação de atividade,
ou contra o patrimônio ou contra a administração militar, ou em local sujeito à administração militar. Assim, por exemplo, se um militar cometer um furto contra outro militar dentro do aquartelamento ou durante uma operação militar, responderá pelo crime perante a justiça militar e será julgado pelo Conselho de Justiça e não por uma vara criminal comum. Diferentemente, se o mesmo militar, então, aproveitando sua folga, resolve cometer um furto dentro de um estabelecimento comercial, por exemplo, responderá pelo crime perante a justiça comum. Portanto, sendo admitido que determinada conduta violou o Código Penal Militar e, portanto, porque há comprovação de materialidade, indícios de autoria, de tipificação de um crime militar expressamente previsto naquele código, será instaurado, então, um processo penal militar, que deverá ser processado perante uma auditoria militar, pertencente à Justiça Militar Federal, observando-se os procedimentos previstos, então, no Código de Processo Penal Militar, que é o Decreto-Lei número 1002, de 21 de outubro de 69. Conforme dispõe também a Constituição Federal, em seu artigo 124, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Nas auditorias militares, os crimes são processados perante órgãos colegiados, compostos por um juiz togado e por um grupo de militares da ativa, convocados especialmente para formar o Conselho de Justiça. O Conselho de Justiça será chamado de permanente quando tratar-se o réu de praça e será chamado de especial quando tratar-se o réu de oficial. Normalmente, o processo criminal militar é precedido por um inquérito policial militar, o IPM, que é o meio utilizado para apurar a autoria de um crime, cujo procedimento é instaurado e realizado dentro da própria unidade militar onde teria ocorrido o fato. Finalizada a investigação por meio de IPM, esta é encaminhada à Justiça Militar, que deverá chamar a manifestar-se o Ministério Público Militar, que é o órgão de acusação, e cuja atuação é imprescindível para a instauração do processo criminal. Sendo o conhecimento dos fatos apurados e das provas reunidas na fase de inquérito, entender o Ministério Público Militar a existência de um crime típico militar, deverá deflagrar a ação criminal contra os indiciados pela prática do suposto crime, cabendo então, mediante a provocação do titular da ação penal, à Justiça Militar processar e julgar o crime denunciado. Todavia, mesmo que o processo criminal militar, apesar de todas suas peculiaridades, quando se trata de garantias constitucionais, não se difere do processo criminal comum, pois, conforme prevê o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal de 88, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Assim, sempre será assegurado ao réu em processo militar o direito à assistência de um advogado e de todas as oportunidades que lhe assegurem exercitar a sua defesa, podendo produzir provas e acompanhar o processo, sendo da acusação o ônus de provar a existência e o cometimento do crime, respeitando-se a presunção de inocência em caso de dúvida sobre o cometimento do crime, sob pena de nulidade do próprio processo penal. Esperamos que com esta breve exposição tenhamos esclarecido alguns aspectos básicos do direito penal militar. Até breve.